Então, nosso grupo é composto por eu, Régia, Andressa, Vinícius e Vitória. Nós iremos falar um pouco sobre o transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico, ele pode ser caracterizado pela presença de ataques de pânico recorrentes que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso, no qual esses ataques eles são acompanhados de sintomas físicos e cognitivos que se iniciam de forma brusca. Isso é mais uma visão bem geral de como o transtorno de pânico ele acaba se desenvolvendo, mas esse transtorno ele envolve diversas variáveis. E os pacientes com TP, com transtorno de pânico, eles têm um grande histórico de visitas a emergências de hospitais. E é por isso que é muito importante que médicos, enfermeiras, pessoas que trabalham na área médica, eles tenham um conhecimento sobre esse transtorno. Porque assim, esse paciente, ele pode receber um diagnóstico, né? Ele pode descobrir qual é a sua doença, né? Descobrir se o que ele tem é realmente um transtorno de pânico ou se ele apenas está sofrendo de ataques de pânico. Então, é muito importante que tenha esse conhecimento em relação aos profissionais da saúde. E os pacientes com transtorno de pânico, além dos problemas psíquicos que eles sofrem, eles também sofrem diversas dificuldades na sua vida. Por exemplo, os pacientes com TP, eles têm altos níveis de faltas no trabalho, eles têm muita pouca produtividade, não são tão produtivos e eles acabam sofrendo com essas questões, porque muitos acabam até perdendo o trabalho, porque os ataques de pânico se tornam constantes em sua vida e assim eles não conseguem levar uma vida de forma normal. E também muitos pacientes eles acabam tendo ideações suicidas, alguns chegando até a tentar o suicídio realmente. Então, é um transtorno que ele, infelizmente ele causa muito sofrimento nos pacientes que o têm. Infelizmente, o transtorno de pânico ele vem se tornando cada vez mais comum na atualidade. Já foram feitas diversas pesquisas sobre esse transtorno e uma delas que foi feita pela NCS, eles fizeram uma pesquisa envolvendo uma amostra da população estadunidense e eles tiveram um resultado de que 23% dessa amostra, eles afirmaram que haviam tido pelo menos um ataque de pânico ao longo da sua vida. E esse número ele é bem preocupante, porque foi uma pesquisa feita com apenas uma amostra e mesmo assim o resultado já foi bem alto. Então isso realmente mostra que o transtorno de pânico e também os ataques de pânico separados, eles vêm se tornando cada vez mais prevalentes e mais comuns na sociedade. Então esse é um fator bem preocupante. Também outra questão é que o transtorno de pânico, ele praticamente nunca vem sozinho. Ele quase sempre está associado a outra doença psíquica, entendeu? Então, na psiquiatria, quase 100% dos pacientes com transtorno de pânico, eles também sofrem de agorafobia, por exemplo, que esse é um dos transtornos de ansiedade. Que esse transtorno, a pessoa ela tem muito medo de sair de casa ou de ir a certos lugares, de estar em locais muito com muitas pessoas e etc. E quando uma pessoa ela não tem a agorafobia, em conjunto com o transtorno de pânico, ela pode ter outro transtorno, por exemplo, o transtorno de humor, o transtorno de ansiedade e etc. Então, o transtorno de pânico, ele quase sempre está associado a outro transtorno psíquico, que causa ainda mais sofrimento e problemas na vida do paciente. Vão haver diversos fatores que podem ser atribuídos ao desenvolvimento do transtorno de pânico, ao desenvolvimento do TP. E esses fatores podem ser genéticos ou também ambientais.
estudos em relação ao transtorno de ansiedade, eles relacionam muito esse transtorno entre famílias, né? Porque pessoas da mesma família acabam desenvolvendo o mesmo transtorno. E a mesma coisa é com o transtorno de pânico. Em diversas pesquisas que foram feitas, se notou que em famílias é muito comum várias pessoas elas acabarem desenvolvendo o transtorno de pânico, principalmente em casos de gêmeos. É muito comum gêmeos acabarem desenvolvendo o TP ao longo da vida. Já outros estudos, eles associam experiências traumáticas na infância com o desenvolvimento do TP na vida adulta. Então, experiências traumáticas também podem contribuir para o surgimento do transtorno de pânico. Já questões socioeconômicas, estado civil e etc., eles não têm uma ligação direta com o surgimento do transtorno de pânico. É mais uma questão realmente genética, social, uma questão muito também em relação à própria construção do indivíduo e etc. Já outro ponto que também contribui muito para o transtorno de pânico é o estresse. E, infelizmente, nós vivemos em uma atualidade no qual o estresse é constante. Então, eventos estressantes na vida adulta, eles contribuem para o desenvolvimento do transtorno de pânico. E isso a gente pode ver realmente na atualidade, que na atualidade vem se tornando cada vez mais comum os transtornos de pânico, de ansiedade, de humor, e também as pessoas elas estão cada vez mais estressadas, né? As pessoas têm que fazer mais coisas, têm que fazer essas coisas mais rápidos, e assim elas se tornam pessoas sempre sobrecarregadas, sempre tendo mais e mais a se fazer. Isso acaba gerando um nível de estresse enorme nas pessoas, e isso contribui diretamente para o surgimento do transtorno de pânico. Não é à toa que, como eu já falei, a atualidade é um momento no qual esses transtornos vêm se tornando cada vez mais comuns. E a gente vê realmente, na forma como a sociedade ela vem se apresentando atualmente, esses fatores eles são diretamente relacionados com os transtornos de ansiedade, de pânico e etc. Já foram feitos também alguns estudos relacionados com o cérebro humano, porque estudos mostram que o cérebro ele também sofre algumas mudanças. Foram feitas estudos de neuroimagem e encontraram algumas diferenças entre os cérebros de pacientes com TP e os de pacientes que não têm transtorno de pânico. E uma dessas mudanças, por exemplo, no cérebro, é um volume reduzido dos lobos temporais e na amígdala. Então, esses estudos já mostram que o cérebro ele também sofre mudanças em relação ao transtorno de pânico. E foram feitas também algumas teorias para tentar explicar o porquê do transtorno de pânico ele acontecer, ele se desenvolver e etc. Uma das mais aceitas é a teoria da TCC, que é a cognitivo-comportamental. E um desses estudiosos, que foi Daniel Clark, ele vem defender que os ataques de pânico, eles derivam de interpretações catastróficas, disfuncionais de certas manifestações corporais. O que isso quer dizer? Esse psicólogo, ele vem defender que o transtorno de pânico ele acontece devido a uma interpretação disfuncional, ou até mesmo exagerada, entre aspas, de estímulos externos ou internos. Como, por exemplo, uma pessoa ela está em casa sozinha e ela escuta um barulho na casa. Essa pessoa ela pode começar a achar que esse barulho quer dizer que alguém está na casa dela, que alguém vai
roubar, vai matar ela, e ela começa a ter essa ideia de que alguém vai atacá-la. Então, isso é uma interpretação catastrófica do estímulo que ela recebeu, que foi o barulho. Então essa pessoa ela começa a ficar nervosa, o corpo dela começa a entrar em estado de perigo, o seu coração acelera, ela começa a suar e etc. E ela começa a entrar cada vez em mais pânico, porque ela começa a achar que alguém vai atacar ela, depois ela começa a ter medo, achando que vai passar mal, e assim vai gerar um ciclo sem fim de pânico e ansiedade, entendeu? E esse é um exemplo, né? Porque a pessoa ela vai acabar interpretando de forma exagerada algo que aconteceu com ela, e assim ela vai entrar em um estado de pânico, de ansiedade e etc. Isso faz com que esse transtorno ele acabe se desenvolvendo. A pessoa ela chega a sofrer um ataque de pânico e ela fica com medo de sofrer futuros ataques, fazendo com que ela fique ainda mais ansiosa, ainda mais fazendo com que ela fique com mais medo ainda, e isso acaba contribuindo para que o transtorno ele acabe se desenvolvendo. O psicodiagnóstico é o processo de avaliação que busca identificar e compreender os possíveis distúrbios que o paciente apresenta, para auxiliar na tomada de decisão e formulação de hipóteses do terapeuta responsável. Existe toda uma teoria de abordagem de como esse processo deve ocorrer, portanto, será apresentado como esse processo acontece no TP. O transtorno de pânico é classificado no DSM-4 dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, e os critérios definidos são muito semelhantes aos encontrados na CID-10. O diagnóstico do TP é essencialmente clínico, e os critérios diagnósticos para o TP, segundo o DSM-4, são: ataques de pânico recorrentes e espontâneos. Os ataques são seguidos de preocupações na ocorrência de ataques adicionais, preocupações às sequelas deixadas por ataques anteriores, alteração significativa no comportamento relacionado às crises de pânico. Especifica a presença de agorafobia associada, e os ataques não se devem aos efeitos fisiológicos imediatos de substâncias ou uma condição médica geral. Os ataques não são mais congruentes com a presença de um transtorno mental como fobia social, fobia específica, toque e transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de ansiedade de separação. Diversos autores propuseram subtipos de TP baseados na apresentação sintomática do ataque. No entanto, ainda não há consistência na definição desses subtipos, especialmente pelo manejo semelhante do ponto de vista terapêutico. O diagnóstico diferencial se mostra sempre um ponto-chave na avaliação de pacientes com históricos de ataque de pânico, principalmente pelo fato dessa condição apresentar uma vasta gama de possíveis problemas clínicos de saúde. Devido ao caráter agudo do ataque de pânico, seu diagnóstico diferencial é essencial nas emergências médicas e deve ser guiado segundo a apresentação clínica. A avaliação clínica, tendo como base a sintomatologia, é essencial para um bom manejo dos ataques. O abuso de substâncias e a abstinência deve ser avaliada na anamnese como possível responsável pelos ataques. É necessário a apresentação de todos os medicamentos e drogas consumidas pelo paciente, especialmente o histórico de consumo de álcool, cafeína, cocaína, nicotina, broncodilatadores e hipnóticos sedativos. Caso o ataque não possa ser mais bem explicado por nenhuma condição clínica ou pelo uso ou abstinência de substâncias, deve ocorrer a investigação diagnóstica para transtornos psiquiátricos, com foco em transtornos de ansiedade e principalmente para o TP. Tratamento, manejo dos ataques de pânico. As crises do ataque de pânico, elas são extremamente fortes, são crises intensas, desagradáveis e que causam um mal-estar muito forte no indivíduo. São crises que duram de 10 a 30 minutos e em muitas vezes o indivíduo realmente acha que ele vai morrer, porque o principal sintoma nele é a falta de ar. E aí o principal manejo para tratar isso é a tranquilização do paciente,
Porque isso vai vir o quê? Isso vai vir proveniente de um ataque de ansiedade. Então, a tranquilização é o primeiro passo. E aí, a partir disso, a gente vai tentar acalmar o paciente e fazer com que ele respire pelo nariz e não pela boca, para tentar controlar a frequência de inspiração, no intuito de não hiperventilar o seu pulmão. Na grande maioria das vezes, essa tranquilização rápida envolvendo esses meios respiratórios resolve a situação, a depender de em exceções onde o paciente, por exemplo, tem crises respiratórias, tem algum caso, algum problema respiratório. E aí, o instinto seria respirar com o diafragma para que lentamente os sintomas de hiperventilação vão se acalmando e vão desaparecendo, porque esses sintomas de hiperventilação podem realmente acabar atrapalhando ao invés de ajudar o indivíduo. Algumas técnicas de relaxamento para o paciente é pedir para que ele se deite e deitado, com os olhos fechados, ele respire lento e profundamente, para que assim o seu corpo vá relaxando e que ele, de maneira consciente, no momento presente, vá diminuindo os sintomas que ele está sentindo diante do ataque de pânico. Outra técnica, além de usar a técnica emergencial de relaxamento, é fazer uso dos benzodiazepínicos. O que é benzodiazepínicos? É um grupo de psicotrópicos mais utilizado na prática clínica devido às suas atividades principais, que seria ansiolítica, hipnótica, anticonvulsionante e relaxante muscular, que aí vai fazer esse efeito de relaxamento, trazer essa calmaria, digamos assim, para o paciente. Esse uso de psicofármacos traz em graus de evidência a recomendação. Os graus de recomendação. Grau de recomendação A, grau de recomendação B, grau de recomendação C e D. O grau de recomendação A é a recomendação estabelecida. O B é a recomendação estabelecida, porém pode estar sujeita a mais de um ensaio clínico, ou seja, aquela coisa que ainda precisa de uma maior pesquisa, que funciona, mas que necessita de uma pesquisa maior. O C é a recomendação fraca, proveniente de estudos não controlados e de relatos de casos de opinião de especialistas. Não é algo que de fato está ali formado. É algo que tem ali uma opinião de especialistas, mas que não é tão recomendado quanto o grau de recomendação A. E o D é um grau de recomendação inconsistente, com evidência em número semelhante, mostrando ineficácia e benefício da medicação. Diante o diagnóstico do paciente com a síndrome do pânico, ou também conhecida como transtorno de pânico, vem a questão dos medicamentos, dos psicofármacos, que seria os ISRS, que é os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. E quais são esses que fazem parte desse grupo? Seria a fluoxetina, a sertralina, paroxetina, citalopram, venlafaxina, e tem também os IRSN, que constitui a primeira escolha de medicação para esse tratamento, que seriam os inibidores de recaptação da serotonina e da noradrenalina. Tem também os tricíclicos, que seria a clomipramina, imipramina, que são eficazes, porém menos tolerados que os ISRS, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Eles seriam, como a questão da segunda opção para o tratamento. E levando em conta que leva um período de 12 semanas o tempo necessário de corte de um medicamento para tentativas de outros. Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina e noradrenalina, eles são indicados em primeiro lugar para o tratamento da ATP, porque eles agem de forma dupla, Eles aumentam a captura de serotonina e noradrenalina pelo cérebro. Sua ação é semelhante de antidepressivos tricíclicos.
que é a primeira geração de medicamentos utilizados para tratar a depressão, porém possui menor risco de efeitos associados. Alguns indivíduos, além de ter o transtorno de pânico, também desenvolvem um nível, digamos assim, mais elevado da doença, que é o agorafobia. Ágora, trazendo um pouco da história, lá, voltando lá para a Grécia Antiga, o que seria Ágora? Ágora era o que? Era a cidade, era a poli, comunidade, pessoas. Então, quando o paciente ele é identificado com agorafobia, significa que o transtorno ele atingiu um nível super alto, onde o paciente começa a ter crises frequentes e após ter essas crises frequentes, ele começa a sentir medo. Ele começa a sentir o medo de sair de casa, de conviver com outras pessoas. Por quê? Porque ele relaciona isso, que se eu sair, se eu conviver com essa pessoa, se eu for para determinado local, eu irei ter uma crise. Então, é onde o medo, ele se sobressai e aí causa um transtorno cada vez mais evoluído. Porque ele vai começar a sentir esse medo muito grande e isso vai impedir ele de sair, de conviver com outras pessoas, de estar em locais lotados, de estar em algum outro ambiente que seja diferente do convívio que ele está habituado, porque ele vai relacionar que ele estando naquele local, ele terá uma crise e aí ele vai ter essa crise de pânico naquele local. Por isso, acaba ocasionando um isolamento maior do indivíduo, porque ele vai evitar esse contato com outras pessoas, vai evitar esse contato em outros locais. Falando ainda de tratamentos, temos ainda a psicoterapia. Além dos manejos emergenciais, que é a tranquilização do paciente, e dos psicofármacos, temos a teoria cognitivo-comportamental, a TCC, que diante de estudos foi comprovada que é uma das melhores para combater, para fazer o tratamento do transtorno do pânico. Ela vai trabalhar no intuito de fazer uma psicoeducação sobre a doença, sobre o transtorno. No intuito de quê? De corrigir as más interpretações que o indivíduo tem diante do seu quadro clínico, fazendo um tratamento e técnicas para diminuir a ansiedade, como as respirações diafragmáticas, né, o relaxamento muscular, a reestruturação cognitiva, para identificar e corrigir os pensamentos distorcidos que o indivíduo tem sobre o meio e sobre si mesmo. A exposição interoceptiva no intuito de quê? De que o paciente aprenda a lidar com os seus sintomas, com os sintomas físicos que ele vai sentir, que por mais fortes que sejam, ele aprenda a lidar sabendo que aquilo é momentâneo e que irá passar. Trabalhando também a exposição em vivo, a fim de estimular e enfrentar as situações que ele vai ter medo, né? Por exemplo, se está em algum lugar super lotado, se está em algum lugar diferente, e aí ele começa a ter aquele medo, então ele vai trabalhar para que ele busque uma saída diante daquela situação, para que ele busque ajuda. Não somente deixar o medo se sobressair, se apossar, mas que ele de fato consiga perceber e diante daquilo ele pedir ajuda, ele conseguir sair da situação em que ele se encontra. Então a TCC ela vai trabalhar justamente isso. Ela vai trabalhar para que você seja o seu próprio terapeuta diante das situações que você se encontra, diante de uma crise que você terá. E aí você vai conseguir, diante dessas respirações diafragmáticas, diante do tratamento que o terapeuta vai propor junto com o paciente. O intuito é justamente esse, fazer com que você consiga sair da situação de medo, sem que aquilo pareça algo maior do que o que é. Porém, como tantos outros transtornos, a ATP, o transtorno de pânico, ele não só é indicado a questão da medicação, mas também as terapias, né? As terapias combinadas, que seria a junção dos psicofármacos e da psicoterapia, como já explicado bem, é a questão da TCC, que é uma das mais indicadas. Então, as duas agem de forma mais eficaz para o tratamento. O prognóstico, que seria a estimativa de como a doença evolui no paciente,
com relação ao transtorno de pânico, infelizmente, na maior parte dos pacientes, é crônica, com recaídas de forma aguda, frequente e, em grande maioria, associada a eventos estressores que a pessoa passa ou passou na vida. Estudos comprovam que a descontinuidade, né, a questão do remédio, de não tomar no tempo certo, de parar, não fazer o tratamento correto, mostra mais recaídas. E como a maioria de outros transtornos mentais, né, essa doença tem um curso crônico. E estudos também comprovam que os principais fatores, as causas de risco para esse transtorno na vida adulta da pessoa hoje, seria traços de ansiedade e outros transtornos já desenvolvidos durante a sua infância. E é por isso que a ciência ela estuda meios, modos de evitar esse transtorno na vida adulta, porque pode acontecer na infância, mas desenvolve mais na parte adulta. Então, é uma forma que o estudo vê já de evitar na vida da pessoa futuramente. E mesmo diante do conhecimento, do diagnóstico, não se deve desesperar por ser um curso crônico, por não ter cura, porque muitas pessoas, pacientes que têm esse diagnóstico, conseguem manter, né, uma vida saudável, que buscam a questão dos dois tipos de tratamento, tanto a terapia, a psicoterapia, como os medicamentos, porque os dois auxiliam de forma mais eficaz. Não tem a cura, mas ajuda a pessoa a viver melhor. Não se automedicar, buscar cumprir com o que o psiquiatra falou com relação aos remédios, buscar viver bem a terapia, principalmente na TCC, que ajuda o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Então, a questão da a psicoeducação, para a pessoa identificar os próprios sintomas, a como agir diante de uma crise. Buscar manter um autocuidado, na questão de não buscar os alívios dos sintomas de ATP por meio de abuso de substâncias, seja lícitas ou ilícitas, como o álcool, ou até mesmo a medicação que o próprio psiquiatra, especialista, passa da pessoa tomar mais, porque aí seria também um abuso de substância, não estaria fazendo o tratamento correto, buscar manter uma alimentação saudável, praticar esportes, exercícios físicos, isso alivia bastante nos sintomas.